E vamos falar do Santos, que já voltou aos trabalhos no dia de hoje, segunda-feira, e pensando outra vez no São Paulo. Só que desta vez pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 20 horas de quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na estreia do campeonato, o Santos perdeu para a Chapecoense daquela maneira que os torcedores não engoliram nem um pouquinho da forma que o Santos jogou contra a Chapecoense. Fez um jogo bom até ali uma boa parte do segundo tempo e depois no final parece que deu aquele apagão e todos já sabem o final da história. E depois o Santos continuou aquilo mesmo que terminou contra a Chapecoense e fez tudo contra o São Paulo. Aquela desórdia de futebol ridículo que o Santos apresentou contra o São Paulo. Portanto, nesta quarta-feira, esse elenco do Santos, aqueles que vão entrar em campo, têm a obrigação de dar uma resposta aos torcedores do Santos e mostrarem que eles têm condições sim de jogar no Santos. Porque se fazer aquele futebol que fez no final contra a Chapecoense e continuou no Morumbi, olha, vai ser difícil para os torcedores do Santos engolir. Não adianta nem o Marcelo Teixeira ficar soltando cartinha nos perfis dele aí, nem vai adiantar, porque o torcedor já não está engolindo mais nada. Os torcedores já estão cansados de tanto ouvir negócio de reconstrução, reconstrução, e cada jogo é pior do que o outro. A cada jogo que você imagina que o Santos vai jogar melhor, o Santos está pior do que o outro. Eu nunca vi uma reconstrução dessa. Eu nunca vi. Parece que o Santos está se reconstruindo desde 1912. Meu pai do céu, que coisa, que fase terrível que vive o Santos. Parece que não passa nunca. Parece que não passa nunca. Lembra quando gente, criança, que você chegava pertinho da linha do trem, quando veio já vinha o trem de lá, bum, 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 e você começava a contar os vagões, e bum, 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 e vai contando, e chegava no final, você se perdia, aquilo não acabava nunca, não acabava nunca, aí você desistia de contar. A mesma coisa essa fase do Santos, parece que não passa nunca, parece que não passa nunca. O Libertadores, será que o Palmeiras fez alguma coisa ali para o Santos viver essa fase inteira até hoje e não sair dessa fase crítica que o Santos vive? Que dificuldade para sair de uma fase tão terrível. Eu já vi fase de outros times aí, times que ficam aí patinando, que patinam uma temporada, outra, mas não seguidinha, seguidinha. E aí vem o presidente ainda solta uma carta. Ah, porque fomos vice-campeão paulista, fomos campeão da Série B. Torcedor já nem lembra mais que foi campeão de Série B. Torcedor tá pouco se lixando com Série B. Torcedor tá, já é preocupado com a rabeira do Campeonato Paulista. Olha onde o Santos está metido. Olha onde o Santos está metido. Se der uma zica e o Santos me perde para o Noroeste e o Velo inventa de ganhar o jogo dele, o Santos está quase na roça. Olha onde o Santos está metido. Para quem imaginava do Santos chegar num campeonato brasileiro, num campeonato paulista, classificado, lá os primeiros colocados, para muitos aí dando que o Santos poderia ser campeão do campeonato paulista. O Santos está metido outra vez, caindo para uma segunda divisão no campeonato paulista. O Santos é o 14º. Meu Deus do céu, que situação. Às vezes você começa a imaginar, a pensar, você não acredita, você fala, mas o que está acontecendo com esse time? O que está acontecendo com o Santos? Será que fizeram alguma nhaca para o Santos para viver desse jeito? Contratem. Eu já estou ouvindo falar mais de contratação. Eu já estou vendo mais falar de contratação. Hoje ainda eu fiz um short, aquele de 3 minutos, e eu ainda citei um jogador aí do nosso rival, que ele estava indo quase para o outro rival, mas não deu certo. E é a posição que o Santos está procurando. Olha, na hora do desespero, vem aquele que seja o primeiro. Não sei não, viu? Pô, filho, não posso nem ficar falando muito aí, porque é perigoso os caras escutarem e se tocar e falar, opa, uma boa ideia, vamos lá, vamos trazer, porque se ele não serve lá, vai servir aqui. Esse está sendo um dos problemas do Santos.
buscando jogador que não estão jogando em outros times, que já estão sendo encostados nos outros times, e o Santos está trazendo como solução do Santos. Ah, meu Deus do céu, que dureza, que coisa terrível. Ó, a expectativa do Santos agora já está na volta do Neymar, que de repente pode aparecer no clássico contra o São Paulo. De repente, até ali no banco, para pôr aquela cisma maior no adversário, porque ele já foi a campo hoje, já treinou com os companheiros. O Tiquinho Soares também, que, olha, eu vejo muitos falar, mas o momento que vive o Santos tem que ter esperança em tudo. Tem que ter esperança em tudo. Até no Tiquinho Soares. Ué, de repente, um 0x0 ali com o São Paulo, o Tiquinho Soares entra lá, mete uma de cabeça, já vira ídolo de novo. Então, nós temos que acreditar em tudo que tem ali no Santos. Em tudo. Fazer o quê? Fazer o quê? Que coisa. Olha, não dá para você acreditar muitas coisas que acontecem. Mas vamos acreditar sim, vamos acreditar. O Neymar, que já foi a campo hoje, o Tiquinho Soares, que está já recuperado, o Tassiano, que já está em transição para o campo, e aí vamos aguardar agora, porque amanhã o Vojvoda deve já definir esse Santos que vai enfrentar o São Paulo na quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Vamos aguardar. O Campeonato Brasileiro. Nós não podemos se perder agora, porque é campeonato de lá, campeonato de cá, mas agora é Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Paulista é no final de semana, domingão, contra o Noroeste, o Santos tem que vencer. O Santos tem que vencer de qualquer custo, lá em Bauru. É lá em Bauru. Os caras ganharam ontem, enquanto isso o Santos perdeu. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer com esse nosso Santos. Deixa eu só passar aqui rapidinho os jogos do Campeonato Paulista e a tabela de classificação, que terminou hoje. Ó, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1x0, o clássico, o derby campineiro. O São Paulo, que venceu o Santos, tranquilo, 2x0, nem fez força. Ou se fizeram força, é porque os caras também, não é tudo isso também. Não é tudo isso, porque se fosse, tinha metido 4-5 no Santos. Não meteram, tiveram dificuldades ainda para fazer 2. Precisou o Zé Rafael dormir com a bola no pé, os caras roubar e fazer o gol do São Paulo, o primeiro gol. Aí depois ficou mais tranquilo. Primavera 1, Portuguesa 2. Aí, tá? A Portuguesa tá aí, tá voltando no cenário de futebol paulista. Red Bull Bragantino 1, o São Bernardo 1, o Mirassol 1 e o Novo Horizontino 1. Esse jogo era ontem, teve o primeiro tempo ontem, terminou hoje. O Novo Horizontino fez um gol ontem, o Mirassol fez um hoje, e 1-1 empatado. O Noroeste, que venceu o Velo 2-0, aí, ó, 2-0. O Botafogo, que venceu o Palmeirinha. Palmeirinha, já não é mais aquele Palmeiras. Já podemos até falar o Palmeirinha. Venceu por 1-0, e o Corinthians e o Capivariano, que vão jogar no dia 5/2. A classificação está assim: o Novo Horizontino é o líder com 13 pontos ganhos, o Palmeiras em segundo com 12, o Red Bull Bragantino em terceiro com 12, o Guarani, que o Santos recuperou e pôs ele no cenário do futebol paulista de novo, quando não tinha ganhado de ninguém, empatou com o Santos, 11 pontos ganhos, a Portuguesa em quinto com 9 pontos ganhos, o Mirassol em sexto com 8 pontos ganhos, o Corinthians em sétimo com 8 pontos ganhos, o São Bernardo em oitavo com 8 pontos ganhos e o Botafogo em nono com 8 pontos ganhos. Depois vem uma galera aí com 7 pontos. O Primavera em décimo, o Capivariano em 11º, São Paulo em 12º e o Noroeste em 13º, todos com 7 pontos ganhos. Aí vem o Santos no buracão, uma perna lá, outra caiu o buracão embaixo, com 6 pontos ganhos, e aí na estradinha de terra ali, ó, vem o Velo Clube com 4 pontos ganhos, e a Ponte Preta comendo poeira, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, com apenas 1 ponto ganho. Esse é o time do Marcelo Fernandes, que está pagando o pato também lá em Campinas, porque o rapaz que foi contratado pela Ponte Preta para jogar pela Ponte Preta, e a Ponte Preta parece que tinha o transfer ban e não pôde escrever ele no campeonato, ele falou assim: então eu vou lá no rival. E foi e fez o gol da vitória do Guarani ontem contra a Ponte Preta. Que sina da Ponte Preta! Meu Deus do céu! Contratou o jogador, trouxe, e o cara foi jogar no Guarani
e ainda fez o gol do Guarani. Que coisa. E ainda bem que a Ponte não ganhou, porque o Santos nessa posição aí, meu pai do céu, já tava tremendo já estava tremendo. Ainda bem, ainda bem. Ó, a sétima rodada já começa no sábado. No sábado, Português e Ponte Preta às 16 horas no Canindé, Guarani e Botafogo às 18h30 no Brinco de Ouro da Princesa, o Novo Horizontino e o São Bernardo às 18h30 lá no Jorge Ismael de Biase. Esse jogo temos que torcer sim para o Novo Horizontino continuar vencendo. Temos que torcer para o Guarani vencer o Botafogo, a sina dos Santistas. O Santista está vivendo uma fase espetacular. Eles têm tempo de torcer para todo mundo, para todo mundo. Nós torcemos agora até para os rivais. Ganha, rivais, ganha, 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 porque estamos precisando de vocês. Eita, que fase danada. Ó, no sábado também vamos ter São Paulo e Primavera, às 20h30. Vamos, Primavera, ganha do São Paulo, nós temos que torcer para vocês ganhar do São Paulo, lá no Morumbi. Não vai ser fácil, não, mas de repente acontece. Já no domingo, vamos ter Noroeste e Santos, às 16 horas, lá no Alfredo de Castilho. Vamos ter também o Capivariano e o Mirassol, lá no Carlos Colnagem. Acho que é isso. Às 18h30, em Capivari. Vamos ter o Velo Clube e o Red Bull Bragantino lá no Benitão. Vamos torcer para o Red Bull Bragantino, é claro, porque qualquer coisa que pode acontecer aí para frente, o Santos está livre, E aí, o clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, às 20h30, no domingo. Vamos ter que torcer para o Palmeiras, porque jogar esses caras tudo para baixo para ficar aí na briga com o Santos, porque o Santos corre perigo. Que fase do Santista, não? Meu Deus do céu, temos que torcer para os adversários vencerem os jogos para ver se sobra uma brechinha para o Santos se classificar. Ou, na piores das hipóteses, não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Você acredita num negócio desse? Você acredita? Vocês já imaginaram que lá no dia 5 de janeiro os torcedores do Santos imaginavam um negócio desse? Que o Santos hoje, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, ia estar na 14ª posição, correndo o risco de rebaixamento no Campeonato Paulista? Olha, e os torcedores do Santos, às vezes, não estão nem se tocando nisso. A gente vê um outro falando, mas a gente fala por falar, mas a gente não está nem se tocando nisso. Por quê? A fase do Santos é tão negra, e se o Santos leva uma ferrada do Noroeste lá em Bauru, porque, afinal de contas, perdemos para a Chapecoense, mas, Raul, você vai comparar o Noroeste com a Chapecoense? Não é que vai comparar. Talvez a Chapecoense hoje, no Campeonato Brasileiro, na Série A, mas o Noroeste, afinal de contas, é time cascudo que já disputou muitos campeonatos paulistas. E o Santos lá tem dificuldade para jogar lá. Ou qualquer outro time tem dificuldade para jogar lá em Bauru. E aí? O que vira? O Santos chegar lá e levar uma cacetada do Noroeste domingo? Como é que fica a última rodada? Como é que fica? E se esse velho inventa de ganhar também? O negócio é sério. Então, parece que não, mas se a gente começar a analisar e imaginar o que pode acontecer, um time que joga, faz um jogo mais ou menos, como fez aquele pouco tempo lá contra a Chapecoense, e depois joga tudo no chão e põe tudo a derramar, um time que foi jogar contra o São Paulo, os caras vendo o São Paulo lá para baixo deles lá, não tiveram capacidade de comer grama e engolir terra para não deixar o São Paulo passar na frente deles e o São Paulo passou do jeito que quis, o que a gente vai ficar esperando? Então tem que ficar muito esperto. A verdade é uma só, que nesse jogo de quarta-feira, esse time do Santos, esse elenco do Santos tem que dar uma resposta para os torcedores. Tem que mostrar que eles têm condições, porque senão o negócio vai ficar muito, mas muito bagunçado ali no Santos. Uma derrota novamente para o Santos, para o São Paulo, desta vez dentro da Vila Belmiro. Aí vai complicar demais, demais o que já está complicado.
Ah, meu Deus do céu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Eu só esqueci de falar aqui o artilheiro, acho que é o rapaz lá do Novo Horizontino, o Alisson, alguma coisa assim. É o jogador lá do Novo Horizontino, que é o artilheiro, parece com 7 gols. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.